Olá, você, torcedor, muito bom dia, boa tarde ou até boa noite. Enfim, Léo Ortiz chegou ao Flamengo. Pedrão, que história é essa aí? O Vasco tá avacalhando a licitação do Maracanã. E aí? Fabrício Bruno treina. Estas e mais algumas notícias do nosso clube querido, mais querido do Brasil, do mundo, Mengão. O nosso amor. Eu vou começar com a avacalhação do Vasco da Gama, que fez uma proposta, né? Ele enviou um envelope com proposta para poder assumir a administração do Maracanã. E vocês não sabem da maior. O Vasco que, né, leu todo o processo, e o processo reza licitatório que o clube tem que apresentar a proposta com, no mínimo, um certo número de jogos. Por isso que o Flamengo e o Fluminense se uniram para poder estar administrando o Flamengo, porque a quantidade de jogos mínima existe para administrar o estádio. E aí, sabe o que o Vasco me faz? Chega a ser piada, chega a ser comédia. Eles não têm uma quantidade de número de jogos até então, só disputam o Campeonato Brasileiro. E aí o Vasco colocou o Santos, que disputa a Série B, e o Brusque. Isso mesmo, 2 times de São Paulo. Primeiro que o Santos vai disputar a Série B do Campeonato Brasileiro. E o Santos, a última vez que foi mandante de campo no Maracanã, ou seja, participou de uma disputa de competição com o Maracanã sendo sua sede, foi na era Pelé. Ou seja, nem eu era nascido. Ninguém era nascido aqui se bobear. Pelé era criança, era garoto. Então, o Vasco colocou o Santos e o Brusque. E o Brusque, que na verdade não consegue ter 3.000 torcedores dentro do estádio, 2.500. E aí? 2.500 não paga nem a energia, não paga nem o borderô. Peraí, tá de sacanagem. Enfim, o Flamengo entrou e o Fluminense entraram com a impugnação. O Vasco, obviamente, que não vai ganhar a licitação. Outra proposta feita foi pela sociedade que administra o estádio Newton Santos, que também pega e quer que o Flamengo e o Fluminense pague a eles para poder pegar e estar participando dos jogos no Maracanã. Ou também ofereceu ao Flamengo e o Fluminense para poder jogarem as suas partidas no Mané Garrincha. Sabemos que os Flamengo e Fluminense só jogam fora do Rio de Janeiro quando ocorre algum evento no Maracanã e quando o Maracanã está impossibilitado. Os eventos hoje não ocorrem no Maracanã porque tem que passar pela dupla Flamengo e Fluminense. O Fluminense é o permissionário. O Flamengo apresentou o Fluminense como permissionário para poder bater a meta de jogos. E aí? Aí veio o outro lá que já administra o Newton Santos, que faz show até de Zeca Pagodinho dentro do estádio, interdita, vamos colocar aí um terço do estádio, um quarto, vamos lá, vamos diminuir um quarto. Diminuir um quarto das arquibancadas para poder montar estruturas metálicas, que é pegar e administrar o Maracanã. Essas duas propostas, elas não vão ser aceitas, claro, porque as exigências são bem claras. O Maracanã ele é uma casa aonde que vai servir para o Rio de Janeiro. Então, o Vasco da Gama caiu do cavalo, caiu notoriamente do cavalo, não vai conseguir participar do restante do processo, porque o Santos e o
lá o Brusque, não são equipes do Rio. E também não dará renda para poder pagar as despesas de luz, pessoal, enfim, o Vasco caiu do cavalo. É justamente isso aí. E o Flamengo entrou com impugnação desses dois envelopes e obviamente será aceita, porque você sabe muito bem que as exigências foram feridas. Vamos mudar de assunto, porque é a comédia, eu tinha que pegar e contar primeiro, porque o Vasco da Gama sempre é uma comédia. Quando não é disputando seus campeonatos passando sufoco, é tentando pegar e vencer uma licitação, porque eles não conseguem nem pintar o estádio deles. Claro, eu saio sempre sujo de cal quando vou trabalhar em São Januário. Aí vem agora querer bagunçar a licitação do Maracanã. Então vamos mudar de assunto. O Léo Ortiz, enfim, desembarcou ontem no aeroporto agora internacional Santos Dumont. Léo Ortiz que desembarcou ontem no aeroporto. O Marcos Braz, vice de futebol do Flamengo, esteve lá no aeroporto para recepcionar o Léo Ortiz. E o Léo Ortiz pegou e falou com a galera, falou que está muito feliz de estar no Flamengo, que graças a Deus a novela acabou com um final feliz e que ele não vê a hora de ver o Maracanã lotado e estar recebendo o calor da torcida rubro-negra, né, com o Maracanã lotado. O Léo Ortiz que se apresenta para fazer exames médicos agora, depois do almoço, e dando tudo certo, o Flamengo ainda apresenta o Léo Ortiz hoje ainda. É só os resultados dos exames que ele vai fazer no Ninho do Urubu, o famoso CT Jorge Elal, que vivi muito perto do Jorge Elal na era de que ele estava atuante no Flamengo, falecido Jorge Elal, mas o Léo Ortiz só depende hoje mesmo dos exames. Saiu o resultado dos exames, beleza? Que ele ainda disse, não vejo a hora de Deus chegar, fazer os exames e ser anunciado. E o Léo Ortiz, ele vai pegar e vai ser anunciado agora à tarde no CT Jorge Elal, no Ninho do Urubu. E o Marcos Braz, ontem no aeroporto, chegou e deu a certeza que o Flamengo irá registrar o Léo Ortiz para a disputa das semifinais do Campeonato Carioca. Então, você, torcedor rubro-negro, pode esperar que o Léo Ortiz vai chegar no sábado, às 21 horas, jogo que eu estarei narrando pela Rio Sports News e pela Rádio Bento Ribeiro e, consequentemente, também pela Sonora FM. Ou seja, estou fazendo transmissão para 3 rádios. Então, você que quer acompanhar o nosso trabalho, é só acompanhar que nós temos aí a Sonora FM, a Rádio Bento Ribeiro e a Rio Sports News, a Rádio do Esporte. Então, o Léo Ortiz já também pode se tornar o zagueiro mais caro da história do Flamengo. Isso porque o Gamarra, ele é o zagueiro mais caro, né? Na época foram 10 milhões que o Flamengo pagou, né? Isso na época, né? Já o Léo Ortiz foi comprado em euros, né? E o Gamarra em 10 milhões de reais. O que ocorre? O segundo zagueiro mais caro foi o Léo Pereira, sendo que o Flamengo pagou 7 milhões de euros pelo Léo Ortiz. Porém, se o Flamengo conquistar o título da Taça Guanabara, do Campeonato Carioca, perdão, com o Léo Ortiz em campo, o Flamengo tem que pagar mais 1 milhão de euros ao Red Bull Bragantino. Ou seja, o Léo Ortiz se torna o zagueiro mais caro da história do Flamengo, caso o Flamengo vença o campeonato estadual, o campeonato carioca, e bate as metas, né, que até hoje é o Gamarra em primeiro e o segundo é o Léo Pereira. Ou seja, vamos ter aí 2 Léos, Carolino e o Léo Ortiz, que chegou com um bigodão de xerife, parece aqueles policiais militares do estado do Rio de Janeiro antigos, né, com um bigodão. Enfim,
Seja bem-vindo, Léo Ortiz. A nação rubro-negra já te aguardava com bastante ansiedade. E o Maicon, que o Flamengo fez proposta lá para o time da Ucrânia, o Shakhtar, o Maicon não vai vir. Ontem, inclusive, o jornalista Rafael Melo, meu amigo, meu irmão Rafael Melo, que é parceirão lá de São João do Meriti, o Rafael chegou e estava comentando no seu canal, no Rafael Melo, e ele chegou e disse, bem, que seria muito difícil a contratação, né, do Maicon, que é meio campista do Corinthians, né? Está emprestado ao Corinthians. O Rafael Melo, ele chegou e falou uma grande verdade. Família estruturada, enfim. Ontem teve uma reunião entre o empresário do jogador, lá com a diretoria do Corinthians, e os diretores do Corinthians conseguiram convencer o Maicon a ficar por lá. Inclusive, o Maicon tem uma entrave lá com direito de imagem para receber, mas vai ser feliz porque a torcida do Flamengo também começou a fazer um reboliço nas redes sociais, não querendo a contratação do Maicon, e aí o Flamengo recebeu essa notícia também. Então, Maicon, vai com Deus, Deus te abençoe e que você siga seu caminho. Vamos falar agora de Fabrício Bruno. Fabrício Bruno treinou ontem, mesmo com a fratura na face, né, quebrou o nariz, enfim, no jogo contra o Madureira. Fabrício Bruno ontem treinou normalmente, junto com os demais companheiros de equipe, e a dúvida fica, será que o Fabrício Bruno vai ser escalado ou vai ser poupado e vai ser a estreia do Léo Ortiz, que também eu chego e digo para vocês, não está entrosado com o Carolino. Pode ser que Davi Luiz chegue para assumir, que Davi Luiz também jogou bem. Então, essa é a interrogação. Vamos falar também Mateuzinho e Gabigol. Mateuzinho e Gabigol treinaram ontem, mas não treinaram com o grupo. Fizeram trabalho com bola, enfim, mas não com o grupo que vem jogando. O Flamengo vem fazendo um trabalho gradual com eles. E a notícia mais triste eu deixei para o final: Gerson só em julho. Anotem o que eu estou dizendo para vocês. O Departamento Médico do Flamengo anunciou que o meia Gerson vai ter que ficar no mínimo 90 dias de molho. O Gerson está com catéter, e esse catéter vai demorar ficar 30 dias, né? Ou seja, o Gerson vai estar com catéter, vai passar por um período de inatividade e até pegar o recondicionamento físico. Negão, pode botar aí 2 meses para o Gerson pegar e estar voltando aos treinamentos voando, ou seja, 3 mais 2, 5. Então anota aí, 5 mais 3, 8. Só lá para agosto, enfim, depois da Copa América, que o Gerson vai pegar, vai voltar a treinar e até pegar e recondicionar. Esse é o prazo que os médicos deram para o retorno do meia Gerson. Eu vou ficando por aqui, a qualquer momento posso voltar com mais notícias do Flamengo, o clube mais querido do Brasil e do mundo. Peço a vocês, se inscrevam no meu canal, dê um like, é só apertar o joinha, entendeu? Se você não gostou, também pode pegar e virar o dedo de cabeça para baixo, mas eu peço, aperta o sininho, se inscreva, é de suma importância para o nosso trabalho. Valeu? Vou ficando por aqui, forte abraço e lembre-se, isso aqui é Flamengo!